Ele era o fazendeiro mais cobiçado da região, desejado por muitas, respeitado por todos. Mas foi justamente por quem ninguém notava que o coração dele começou a mudar. Antes de continuar, deixo claro que essa é uma história fictícia, criada apenas para entretenimento. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Isso é muito importante para que mais histórias como essa continuem chegando até você. Naquele pedaço de Minas Gerais, nos anos 80, a vida seguia devagar, no ritmo da terra e do canto dos passarinhos ao amanhecer. A fazenda era grande, bem cuidada, conhecida em toda a região, e o nome do jovem fazendeiro era comentado em quase todas as rodas de conversa. Trabalhador, respeitado e muito bonito, ele era considerado o homem mais cobiçado dali, embora nunca tivesse demonstrado pressa para se casar. Enquanto muitos olhares se voltavam para ele, poucos percebiam a presença de Clara, uma moça simples que havia chegado à fazenda para trabalhar. Clara era quieta, usava vestidos modestos, falava pouco e sempre mantinha os olhos baixos, como quem aprendeu desde cedo a não chamar atenção. Ela ajudava na cozinha, cuidava da casa e fazia tudo com muito zelo, sem reclamar. Para muitos, Clara era apenas mais uma moça passando pela fazenda, alguém fácil de ser esquecida. Mas o que ninguém imaginava era que, aos poucos, sem fazer barulho, ela começaria a ocupar um espaço especial no coração do homem mais desejado daquelas terras, mudando completamente o rumo de suas vidas. A fazenda Santa Aurora despertava antes do sol. O canto dos galos se misturava ao barulho distante do gado, enquanto o cheiro de café fresco tomava conta da casa grande. Para ele, aquele cenário era rotina. Para ela, tudo ainda parecia um sonho estranho e perigoso. A jovem acordou cedo, vestindo um dos poucos vestidos simples que trouxera consigo. Florido, discreto, marcava bem quem ela era. Alguém acostumada a passar despercebida. Caminhou com cuidado pelo corredor longo, observando as paredes antigas, os móveis robustos e os retratos de uma família que claramente não a incluía. Quando chegou à varanda, viu-o de longe. O fazendeiro estava de chapéu, camisa clara com as mangas dobradas e botas gastas pelo trabalho. Jovem, firme, dono de um olhar que misturava autoridade e silêncio. Ele conversava com um capataz, mas ao perceber a presença dela, interrompeu a fala no mesmo instante. Os olhos dele se encontraram com os dela. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. "Dormiu bem?" perguntou ele com a voz grave, quebrando o silêncio. Ela hesitou antes de responder. Não sabia se deveria tratá-lo como um homem comum. "Dormi." "Sim", respondeu baixo, segurando as mãos à frente do corpo. Ele assentiu, como se aquela resposta fosse suficiente, mas algo nele parecia inquieto, um sentimento que ele não sentia havia muito tempo. Mais tarde, enquanto ela ajudava na cozinha, ouviu cochichos das funcionárias da casa. Ela, a moça da aposta? Coitada, tão nova. As palavras atravessaram seu peito como agulhas. Ela não precisava perguntar para entender. Naquela fazenda, sua história já havia se espalhado, e não da forma que gostaria. No fim da tarde, o fazendeiro a chamou para caminhar pelos campos. O sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados, e o vento leve fazia o vestido dela balançar suavemente. "Você não é um objeto", ele disse de repente sem olhá-la diretamente. "E não vai ser tratada como um..." Ela parou de andar. "Então por que eu estou aqui?" perguntou, reunindo coragem. Ele respirou fundo antes de responder. "Porque alguém errou com você, e eu não pretendo repetir esse erro." Ela não sabia se aquelas palavras eram uma promessa ou apenas o início de algo muito mais complicado. E sem perceber, o que começou como uma aposta perdida estava se transformando em um sentimento que nenhum dos dois planejou viver. Os dias começaram a passar mais rápido do que ela imaginava. Na fazenda, cada amanhecer trazia uma rotina diferente, mas a sensação era sempre a mesma. Ela estava ali, mas não sabia exatamente qual era o seu lugar.
A jovem ajudava na cozinha, aprendia os caminhos da casa, observava o movimento dos peões e, aos poucos, deixava de ser apenas a moça da aposta para se tornar alguém presente no cotidiano da fazenda. O fazendeiro, por sua vez, a observava à distância. Ele não fazia perguntas invasivas, não exigia nada, mas também não conseguia ignorar a presença dela. Havia algo naquela simplicidade que o desarmava. Em uma tarde quente, enquanto ela recolhia roupas no varal, ele se aproximou devagar, quase sem fazer barulho. Perguntou se ela sentia falta da família. A pergunta veio simples, mas carregada de peso. Ela respondeu que sentia falta das irmãs, do cheiro da casa antiga, das manhãs barulhentas. Não mencionou o pai. O silêncio que se formou disse mais do que qualquer palavra. O fazendeiro percebeu ali que havia feridas que não se curavam fácil. Nos dias seguintes, pequenas conversas passaram a acontecer. Nada íntimo demais, nada direto. Falavam do clima, do gado, das colheitas, do tempo que muda sem avisar. Mas por trás de cada frase, havia uma tensão silenciosa, algo não dito, algo que os dois evitavam nomear. As funcionárias da casa começaram a notar. Os olhares mais longos, as pausas no meio das frases, a forma como ele se aproximava sempre que ela estava por perto. Alguns cochichavam que aquilo não ia terminar bem. Outros diziam que a moça era diferente, que trazia uma calma estranha para a casa. Numa noite, durante o jantar, ele anunciou que ela poderia estudar, aprender a ler melhor, escrever se quisesse. A proposta a pegou de surpresa. Ninguém nunca havia se preocupado com isso antes. Ela agradeceu, sem saber ao certo o que responder, sentindo algo se apertar no peito. Aquilo não parecia um acordo, parecia cuidado. E era exatamente isso que a assustava, porque no fundo ela sabia que sentimentos não faziam parte de apostas, e quanto mais aquela convivência avançava, mais difícil ficava fingir que tudo aquilo era apenas uma consequência de um jogo perdido. Com o passar das semanas, a presença dela foi se tornando parte da casa, como se sempre tivesse estado ali. Ela acordava cedo, ajudava no que podia e, mesmo quando errava, fazia tudo com cuidado e respeito. O fazendeiro passou a confiar pequenas tarefas a ela, coisas simples, mas que mostravam que ele havia além daquela história mal explicada que a trouxe até ali. Em algumas manhãs, ele a chamava para caminhar pela varanda e mostrar a fazenda, falando das terras, do trabalho duro, das perdas e também das conquistas. Ela ouvia em silêncio, prestando atenção em cada palavra, como quem descobre um mundo novo. Em certos momentos, ele falava da solidão, sem dizer exatamente essa palavra, mas ela entendia. À noite, sozinha no quarto simples que haviam preparado para ela, a jovem pensava no quanto sua vida tinha mudado rápido demais. Sentia medo, mas também uma estranha sensação de segurança, algo que nunca tinha sentido antes. As lembranças da casa antiga vinham misturadas com culpa, como se ela tivesse deixado algo para trás sem se despedir direito. Um dia, ao ouvir comentários atravessados de um dos empregados mais antigos, ela percebeu que nem todos aceitavam sua presença ali. Aquilo a fez pensar se, no fundo, ela ainda era vista como parte de uma dívida. Mais tarde, o fazendeiro percebeu que ela estava diferente, mais quieta. Chamou-a para conversar e, com poucas palavras, deixou claro que ninguém ali tinha o direito de desrespeitá-la. A forma firme como ele falou a emocionou. Pela primeira vez, desde que chegou, ela sentiu vontade de chorar, mas se segurou. A partir daquele dia, algo mudou entre os dois. O cuidado ficou mais evidente, os olhares mais demorados, e o silêncio entre eles passou a carregar sentimentos que nenhum dos dois tinha coragem de dizer em voz alta. Mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, ela começou a perceber que aquela história, que começou de forma tão errada, estava tomando um rumo que ninguém poderia ter previsto.
O tempo foi passando e a convivência entre eles ficou cada vez mais próxima, mesmo sem que nada fosse dito claramente. Ele passou a reparar em detalhes pequenos, no jeito calmo dela falar, na forma como cuidava das coisas simples da casa e no olhar atento que ela tinha quando escutava alguém. Ela, por sua vez, começou a enxergar nele algo diferente do que tinha imaginado no começo. Já não via apenas o herdeiro de uma grande fazenda, mas um homem carregado de responsabilidades, que muitas vezes escondia o cansaço atrás de poucas palavras. Em alguns fins de tarde, eles se encontravam no terreiro, observando o pôr do sol, cada um mantendo certa distância, como se tivessem medo de ultrapassar um limite invisível. Bastava um olhar mais demorado para que os dois ficassem sem jeito. Ele se mostrava mais ríspido com ela em certos momentos, como se quisesse afastar aquilo que sentia, e isso a magoava em silêncio. Houve um dia em que ele falou com dureza sem motivo aparente, e ela passou a noite chorando baixinho, achando que tinha feito algo errado. No dia seguinte, ele percebeu a mudança no comportamento dela e sentiu um peso no peito. Tentou se explicar de forma simples, dizendo que estava confuso e que não queria descontar nela os próprios problemas. Aquela conversa, ainda que curta, aproximou os dois de um jeito diferente. Ela entendeu que não estava sozinha naquela casa e ele percebeu que já não conseguia imaginar seus dias sem a presença dela. Mesmo assim, os dois sabiam que havia regras, expectativas e um passado complicado entre eles. O sentimento crescia devagar, escondido, como uma semente que nasce sem fazer barulho, mas que já começa a mudar tudo ao redor. Os dias seguintes trouxeram mudanças que nenhum dos dois conseguiu evitar. Ele passou a chamá-la com mais frequência para acompanhá-lo em pequenas decisões da fazenda, perguntando sua opinião sobre coisas simples, como se quisesse ouvir sua voz mais vezes. Ela se sentia importante, mesmo sem entender direito o motivo. Aos poucos, deixou de andar de cabeça baixa e começou a sorrir com mais facilidade. Em uma tarde chuvosa, ficaram presos na varanda, observando a água cair sobre a terra seca. O silêncio entre eles era diferente, pesado e ao mesmo tempo cheio de expectativa. Foi ali que ele percebeu que já não lutava contra o sentimento que crescia dentro dele. Sem se aproximar demais, falou que a presença dela tinha mudado a rotina da casa e que ele não sabia mais como seria sem isso. Ela sentiu o coração acelerar, mas respondeu com cuidado, dizendo que também tinha encontrado ali um lugar onde se sentia respeitada. Nada além disso foi dito, mas tudo ficou claro. Nos dias seguintes, os olhares se tornaram mais constantes e os gestos mais gentis. Alguns empregados começaram a notar a mudança e cochichos surgiram, mas ele não se importou. Em certo momento, chamou-a para uma conversa mais séria e disse que não queria que ela continuasse ali apenas por obrigação ou por causa de uma promessa antiga. Disse que ela tinha escolha, algo que nunca tinham lhe dado antes. Aquela fala a deixou emocionada. Pela primeira vez, alguém perguntava o que ela realmente queria. Com a voz baixa, ela respondeu que queria ficar, não por dever, mas porque o sentimento que nascia entre eles já era impossível de ignorar. A partir daquele instante, os dois entenderam que não havia mais volta, mesmo sabendo que o caminho à frente não seria fácil. A decisão de ficarem juntos trouxe mudanças rápidas e profundas na vida dos dois. Ele passou a assumir diante de todos que ela não era apenas alguém que estava ali por causa do passado, mas alguém importante para ele. A forma como a apresentava mudou, sempre com respeito, fazendo questão de mostrar que ela tinha seu lugar naquela casa. Com o tempo, a notícia se espalhou pela região e, como era de se esperar, chegou até a família dela. As irmãs ficaram sem reação ao saberem que a jovem, antes desprezada, agora vivia ao lado de um homem admirado e respeitado por todos. Quando ela voltou à antiga casa para resolver assuntos pendentes, foi recebida com olhares diferentes,
Já não havia desprezo, mas surpresa e um silêncio cheio de arrependimento. Ela manteve a postura simples, sem provocar ninguém, mas por dentro sentia que sua vida tinha tomado um rumo que ninguém imaginou. De volta à fazenda, os dois decidiram oficializar a união de forma discreta, cercados por poucas pessoas, sem ostentação. O casamento foi simples, mas carregado de significado, marcado por respeito, cuidado e escolhas feitas com o coração. Com o passar dos meses, ela deixou de ser vista como a filha esquecida e passou a ser reconhecida como uma mulher forte, que encontrou amor onde menos esperava. Ele, por sua vez, encontrou ao lado dela uma paz que nunca tinha conhecido. A história, que começou com dor e obrigação, terminou mostrando que nem toda promessa nasce para aprisionar. Algumas existem para mudar destinos. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa história? Acredita que o amor pode surgir nos momentos mais inesperados? Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Isso é muito importante para que mais histórias como essa continuem sendo contadas por aqui.